Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre empreendedorismo. Eu estou aqui com o Fernando, ele é proprietário da Microengá. Tudo bem, Fernando? Como vai? Tudo bem, Fernando. Muito bem. Fernando, me conta um pouco como que você começou a sua carreira de empreendedor? Então, Fernanda, eu sou natural de Londrina, né? Eu comecei a trabalhar desde cedo, muito novo, com 13 para 14 anos. Trabalhava de office boy numa empresa de comercial de materiais de construção e ferragem. Em seguida já passei a trabalhar numa empresa de vendas de tratores, também como office boy, porém tinha uma abertura para trabalhar na parte de controle bancário. E nesse período, nesse tempo que eu estava lá, já ingressando aí no ensino médio, passei a fazer curso técnico de contabilidade. O que permitiu com que eu pudesse procurar um emprego nessa área também. E aí eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Eu achei nessa época que era extremamente importante, porque isso abriu a minha visão na parte burocrática de uma empresa. Passei a entender a questão de imposto, como abrir uma empresa, como fechar a empresa. Então, aquela parte bem burocrática mesmo, né? E posterior a isso, arrumei um outro emprego na parte que seria uma escola de informática, que estava começando em Londrina. E eu fui trabalhar no caixa, porque eu não tinha conhecimento nenhum de informática. Então eu entrei para trabalhar no caixa. E eu sempre fui uma pessoa assim, observadora. Nas empresas que eu trabalhei, embora eu era contratado por uma determinada função, eu procurava entender um pouquinho de tudo dentro da empresa. Sim. E é o que aconteceu nessa empresa. Eu passei a observar os professores dando aula, me interessava e tudo eu queria aprender. Então, o que eu fazia? Eu terminava rapidamente o meu trabalho de caixa para que eu pudesse ter o tempo de ir lá observar a aula de alguns professores e aprender. E, com isso, eu passei a ajudar os alunos que estavam ali também. Às vezes, eles tinham dificuldade, ia lá, sentava do lado, ensinava. E uma coisa bacana que aconteceu nessa época, até esse meu patrão de Londrina, ele observando, ele falou assim, puxa vida, o Fernando tem jeito para coisa aí, né? Aí ele pegou, passou algum tempo, ele me chamou e falou, Fernando, você não quer experimentar monitorar as aulas, ajudar os professores e dar aula, alguma coisa assim? Nossa, achei o que eu queria, gratificação, né? Isso. Aí eu peguei e passei a ajudar. Às vezes eu assistia a aula de um professor de manhã e estudava, porque à tarde eu queria dar aquela mesma aula, né? E foi assim durante um bom tempo. E aí então eu fui aprendendo e amadurecendo e cada vez mais estudando mais, né? Onde que daí, depois de isso foi mais se ou menos, aprimorando foi também, aprimorando, estudando mais para aprender mais, se justamente, capacitando. Justamente, né? E isso é extremamente importante, né? E aí eu arrumei, no ano mais ou menos de 95 para 96, né? Conheci a Fernanda, que é a minha esposa, e logo em seguida ela ficou grávida. E aí as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, né? A empresa que eu estava também, estava passando por uma certa dificuldade. Aí eu pensei, família, vai vir família, vou ter mais que... responsabilidades. Isso, então vou ter que buscar algo que vai me dar um poder aquisitivo maior, que vai poder, enfim, cuidar da... Uma estabilidade também, você pensou? Justamente, Tanto financeira, pessoal, Isso. pensou na sua família. E aí eu fui atrás de buscar um emprego melhor. E aí consegui um emprego numa outra escola, que é uma franquia. E, enfim, passei lá para uma pré-seleção, 80 candidatos, consegui passar. Que daí você já estava mais capacitado para uma outra função, quem sabe um outro cargo, e você quis seguir o mesmo rumo de escola profissionalizante, escola de informática. Justamente. Você viu que era aquilo que você queria. E até então eu consegui como professor, logo passei a ser coordenador, né, dessa escola, que é uma franquia. E, como eu disse, sendo observador, eu vi novamente uma outra oportunidade surgindo. Essa escola, que era em Londrina, iria abrir uma loja em Maringá. E aí você dentro de uma empresa começa a escutar, né? Um fala aqui, outro ali e tal. Aí eu falei, conversando com a minha esposa em casa, falei assim, Fernanda, eu acho que eles vão abrir uma escola em Maringá. É uma oportunidade porque eles vão estar começando lá. Aqui
eu tenho que concorrer, porque queira ou não, você está dentro de uma empresa, o pessoal que está trabalhando com você são seus concorrentes. Concorrente, tanto quanto os de fora. Justamente. Então eu falei, lá eu vou começar do zero, eu vou ser sozinho. Você viu uma nova chance. Justamente. Aí eu parti, né, me ofereci que se eles abrissem a escola aqui em Maringá, eu viria para Maringá. E foi um sucesso. Aí é onde, mais ou menos em 2003, já vinha nesse período amadurecendo uma ideia de eu Fernando, ter o meu próprio negócio. Sim. Você não viu espaço na franquia? Como eu havia dito, sendo observador, eu procurava sempre conhecer. Tem setor de venda, tem setor da gerência, financeiro, tem vários setores. Então, o bom funcionário é aquele que participa de tudo. Porque hoje você abrir uma empresa, não vou abrir uma empresa porque é bacana, porque é bonito, porque vai, entendeu? A gente tem que ter esse preparo. E um fato interessante, que tinha realmente a possibilidade de abrir essa franquia. Mas eu observei, o rapaz colocou um tio dele na empresa e ele teve obrigatoriamente que demitir o tio, porque o diretor da franquia não aceitou. Depois eu via as retiradas que se pagava pela franquia de 15%, mais 2% de merchandising. Então você, por 17% retirando do faturamento, daí tem a carga tributária, você sai exprimido ali, acaba não... Entendeu? Então, mas não foi isso que ainda me tirou do pensamento a franquia. É porque, na verdade, tinha um diretor que era de Londrina, ele, às vezes, até não batia muito o espírito, a gente brinca, né? Assim, hoje somos grandes amigos, inclusive, conversamos, enfim. Mas, na época, ele falou, Fernando, eu havia dito aí de abrir uma franquia, mas não vai ter como liberar para você. Então, esse foi o ponto de partida. De pensar, puxa, outros de repente falam assim, não vai dar para mim abrir, que pena. Então eu vou continuar caminhando. Na verdade não, aquilo foi, né? Impulso. Espera aí, não vai poder? Então agora eu vou trabalhar para construir o meu projeto. Até porque eu já tinha tudo projetado, tudo, sabe, no papel. Você já vinha planejando. Justamente. Então, foi onde eu tomei essa decisão. Eu vou abrir a minha própria empresa. E aí, no mesmo ano, 2003, mais ou menos em abril, maio, eu acabei por montar essa empresa. E aí, um fato interessante também. Eu tinha um capital, não em espécie, eu tinha um carro, eu tinha até o próprio acerto da empresa que eu ia sair. Aí eu pensei, puxa vida, dá para montar. De forma humilde, dá. A princípio, eu falei assim, eu vou montar em Maringá, eu já conhecia bem Maringá. Eu falei assim, eu vou montar em Maringá, eu vou montar num bairro. Tava tudo certo, fui lá ver. Mas aí, pela experiência que eu tinha, eu era muito conhecido, e sou ainda muito conhecido, porque lida com muitos jovens, adolescentes, então sou bem conhecido. Eu falei, puxa vida, mas se eu montar num bairro, eu vou ter que atender aquele público ali daquele bairro só. Porque quem vai se deslocar, por exemplo, do centro ou de um outro bairro para ir em um outro bairro? Não, é difícil, eu ia ficar limitado àquilo. E eu pensei, vou ser uma escolinha. E eu tenho potencial para ser uma empresa, uma escola, entendeu? E aí eu falei assim, não, vou abrir no centro de Maringá. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu pensei assim, puxa vida, uma insegurança, sabe? Porque esse é o grande problema. Você está, de repente, investindo, colocando tudo aquilo que você conquistou até aquele momento. Aí você perde, e aí? Então eu falei, não, deixa eu pegar alguém, deixa eu ir atrás de alguém. E aí eu arrumei um sócio, que era o meu cunhado. E aí a gente sentou, passei para ele como ia funcionar. Ele não era entendedor do assunto. Nada, até porque ele trabalha no hospital no HU de Londrina, né? Mexe com uma coisa completamente diferente, mas ele ajudou com algum recurso. Isso, justamente. Na verdade, foi feito assim, meio a meio, 50%, 50%. Exatamente. E aí ele participou, então, dessa forma. No princípio, conversei com ele, ele falou assim, não, Fernando, eu vou aprender, eu vou me dedicar. E o que não aconteceu, né? Entendeu? Mas a princípio, isso te trouxe uma segurança a mais. Justamente, trouxe essa segurança. Você tem alguém. O ser humano é muito assim, né? Precisa, né? Entendeu? De alguém. Com 3 meses de escola, eu já tinha cerca de 180 alunos, mais ou menos 200 alunos. Então,
isso era... Bem satisfatório. Justamente, era um sucesso, né? E isso em 2003. E aí fui com a sociedade, era meu cunhado, né? Uma sociedade envolvendo família, parente. Mas, infelizmente, não tive esse, como se diz, um feedback do meu sócio aí. Eu pedi a dissolução de sociedade. Sim. Né? É que você tinha uma visão, você tinha um plano, um planejamento de seguir com aquilo. Ele talvez nem tanto. Nem tanto, justamente. É o que bem comum quando envolve mais de um proprietário, né? Porque a sociedade, para funcionar, eu acho que tem que todos trabalhar e pensar igual. Sim. Entendeu? O objetivo e comum. trabalhar igual, né? Sim. E quando a sociedade é meio a meio, tem que se trabalhar igual. Quando tem um que é majoritário, o outro minoritário, aí talvez muda alguma coisa, né? Mas isso aí desgastou muito. E o pior de tudo, que desgastou o relacionamento familiar. Também. Porque era parente. Então eu achei por bem fazer a dissolução de sociedade. Eu não tinha o capital pedido na época para pagar a parte dele. E daí você fez o quê? Então, aí que foi o mais difícil, porque assim, até chegar nessa parte de falar assim, não, eu vou ficar com a sua parte. Sim. Não, era assim, eu ia vender a minha. Porque se eu vendesse a minha, eu pegava o dinheiro e montava outra. Cheguei para ele e falei, eu não vou comprar mais a sua parte, eu não posso, não tem como, você vende a sua. Ele, vendo, né? Aí, só que o capital, o valor que ele pediu, a empresa ainda 2 anos, 3 anos, não tinha gerado um capital de giro que desse de repente para mexer, ou vou vender uma... Ia ficar difícil. Então, o que eu pensei? Fiz a proposta para ele, eu vou te pagar parcelado. Vamos fazer uma confissão de dívida, né? Fomos em advogado, tudo certinho. Você acha que essa separação entre os sócios foi o momento mais difícil? Eu julgo sendo o momento mais difícil por tudo que aconteceu, né? Por tudo que envolveu família, funcionário, queira ou não, nossa, desestabiliza dentro da empresa, quebra-se aquela harmonia e aí você passa a ver assim, o funcionário não sabe mais se ele te olha como um patrão, um superior, ou se olha o outro, ou se olha o próprio funcionário, porque nesses momentos de instabilidade é engraçado, é uma coisa que eu vivi, funcionário assumir para ele e falar, por exemplo, agora aqui é eu que vou mandar, porque não tinha uma autoridade ali dentro, né? Aí eu fiz a proposta e acabou que aceitou, parcelei isso, paguei durante 1 ano e pouco, 15 meses, acho que deu mais ou menos, e aí finalizou essa sociedade. E aí continuei trabalhando. E mais motivado. Mais motivado, precisava... Porque daí você tinha que pagar uma dívida e tinha que fazer o negócio crescer também. Crescer também, né? Justamente. Então continuei trabalhando, deu tudo certo. Aí aconteceram várias outras coisas posteriormente, né? E não se arrepende de nada, faria tudo de novo? Você acha que está sendo um sucesso e só tende a crescer? Justamente. Eu não me arrependo de nada, faria tudo novamente, exceto sociedade. Sim. Muito bom. Você pode passar o endereço da sua escola, por favor. Sim, Fernanda. A Microingá, ela está já em Maringá, como eu disse, há 9 anos. Né? Onde que fica localizada? Fica localizada na rua Nel Alves Martins, 2978. Qual que é o telefone? É o 3031-2345. Obrigada pela sua presença, Fernando. Tá ok, obrigado você.